Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus, sempre estaremos bem. O bem é a luz e precisamos permanecer na luz, ok? E irradiarmos essa luz, tá? Apesar de todas as circunstâncias dizerem ao contrário, a luz dentro de nós, além de nos elevarmos, nos esclarece. Luz também é esclarecimento, certo? E o bem é a luz. Então, o bem nos traz esclarecimento. Bom, gente, vocês já ouviram falar do Toffoli? Oficialmente, esse termo, tá, se consagrou através do Gustavo Gaia, tá? É o Toffolão. Por quê? Porque está acontecendo muita coisa, muito disse-me-disse, Banco Master e tal. Bom, o que chamou a atenção foi o Banco Master, mas tem muito mais. Tem muito mais. Então, e é um dos, olha, então o Gaia, né, consagrou o nome do que está acontecendo, Toffolão. Bom, gente, a gente vem falando muito de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu não sei o quê, Alexandre de Moraes, e a gente estava quase esquecendo o Toffoli. Quem levantou a bola e jogou o Alexandre de Moraes no rolo foi quem? Toffoli. Por quê? Por causa da reportagem da revista Cruzoé, que trouxe o amigo do meu pai. E do que se tratava o amigo do meu pai, que a revista Cruzoé trouxe, que foi censurada, e aí o Toffoli pegou e, pum, né, jogou o Alexandre de Moraes para a luz. E nunca mais ele saiu com o tal do inquérito das fake news, que nunca mais acaba. O inquérito das fake news é exatamente sobre essa matéria. E do que se tratava? Investigação da Lava Jato. Lembra da Lava Jato? A investigação da Lava Jato, né, foi conhecida como mensalão. Mensalão. E aí, quando chegou no amigo do meu pai, começou essa confusão toda e pronto. O Alexandre de Moraes virou um monstro. Quem estava por trás do Alexandre de Moraes? Vamos começar a investigar isso, tá? Tem muita coisa, tá? A gente dá muito mais importância a um e não vê o outro. Parece que o outro, a gente vai olhar isso com calma. Amigo, está exagerando só por causa disso? Não. É porque tudo começou no mensalão, quando Alexandre de Moraes não era olhado por ninguém, não incomodava ninguém. Mas o amigo do meu pai, sim, no mensalão. E aí vem Petrolão. Bom, e a Lava Jato, como chegou lá, o que fizeram? Acabaram com a Lava Jato, solta todo mundo, devolve o dinheiro, não houve roubo, não houve nada. Abre a porta da cadeia lá e larga aquele cara lá para ele sentar na cadeira. De onde veio isso tudo? Denúncia a respeito do amigo do meu pai. Tudo começou ali. Então o troço é bem maior do que a gente imagina. A gente está olhando para o Banco Master. O Banco Master é consequência. É o caminhar junto, tá? Vamos começar a olhar. Eu vou começar pelo Gustavo Gaia, mas olha, depois do Gustavo Gaia aí é que a coisa fica boa, tá? É só para estabelecer o nome Toffolão, tá? Porque mensalão com Toffoli, Petrolão com Toffoli, Banco Master com Toffoli e pronto, Toffolão. Tá bom? Vamos escutar o que o Gaia tem a dizer, né? Para a gente começar a entender essa bagaça. E eu já vou dizer para vocês, tá, gente? É tanta coisa que não cabe num vídeo só e nem em dois. Não tem como voltar atrás, o nome do escândalo já mudou, agora ele se chama Toffolão. Isso que todo mundo tá falando, que é o escândalo do Banco Master e do Vorcaro, acaba de mudar de nome. E não teve jeito, tinha que mudar. Afinal de contas, o Toffoli está envolvido em tudo. Toffolão agora é o novo escândalo. Nós tivemos o Petrolão, o Mensalão e agora o Toffolão. Vamos dar uma olhada. Banco Master dá o calote, vende títulos imaginários, infla preços de títulos, e aí quando ele é liquidado,
Toffoli vai viajar de jatinho com o advogado do Banco Master e assim que ele pousa no retorno dessa viagem, ele sequestra a investigação para si. Não só sequestra a investigação, mas coloca tudo em sigilo, blinda todo mundo, proíbe novas diligências a não ser que sejam autorizadas por ele. Chamou muita atenção. Ninguém entendeu por que ele fez isso. Na sequência sai a matéria de que 2 irmãos dele e o primo parece que receberam dinheiro de um fundo ligado ao Banco Master numa venda de um resort da família do Toffoli. Família legal, hein? Tem um resort gigantesco a família dele. Aí, a Polícia Federal quis fazer novas buscas e apreensões. Toffoli negou. A Polícia Federal falou, olha, tem essas provas aqui de que os crimes estão continuando. Toffoli não tinha outra alternativa a não ser autorizar. Mas autorizou essa última busca e apreensão em 24 horas. Olha, vocês podem fazer, mas tem que ser em 24 horas. Sabendo que isso é humanamente impossível de ser realizado, afinal de contas eram 49 ou 47 buscas e apreensões. A Polícia Federal jamais conseguiria organizar isso em 24 horas. O objetivo dele era justamente que a Polícia Federal não fizesse de acordo com o mandato dele e ele pudesse anular as buscas e apreensões. Feita a busca e apreensão, o que o Toffoli mandou fazer? Todo o material que foi apreendido deveria ser enviado lacrado imediatamente para o gabinete dele. Escuta isso também nunca aconteceu. Tinha que ir para o gabinete dele lacrado. A Polícia Federal não poderia ter acesso aos celulares, aos computadores, e tinha que ficar tudo lacrado no gabinete do Dias Toffoli. Nunca isso sequer foi cogitado. Nem o Alexandre de Moraes se atreveu a fazer isso. Pegou muito mal. A imprensa, a esquerda, todo mundo começou a bater no Dias Toffoli e ele deu uma pequena recuada e falou, tá bom, pode enviar para o Gonê, amigo dele. Pode enviar para a PGR, mas só para a PGR. Pegou muito mal também. A imprensa começa a bater no Toffoli e ele se vê numa situação acuado e ele dá mais uma recuada e fala, tá bom. Pode especialistas forenses da Polícia Federal investigar, mas os que eu escolher. E ele vai lá e coloca 4 policiais federais para terem acesso a tudo que foi apreendido. Pera aí, pode estar de brincadeira. Ele libera apenas os policiais federais dele. Estaria Toffoli criando uma segunda Gestapo, como Alexandre de Moraes fez? Continuando, recuou novamente e aí tomou uma decisão agora. A decisão que ele tomou nesse momento foi essa aqui, ó. Toffoli pede novo cronograma de depoimentos e reduz tempo da PF para ouvir investigados. Decisão do ministro reduz de 6 para 2 dias o tempo para os agentes ouvirem os investigados no caso do Banco Master. Toffoli aguarda a sugestão da PF para novas datas. Espera aí. Ele mais uma vez está mudando um procedimento que é normal de praxe. Por quê? Ele reduziu de 6 dias para fazer a oitiva, né, ouvir os investigados, para 2 dias. Porque ele sabe que isso também é humanamente impossível. São 40, 50 e tantas pessoas que estavam envolvidos. Nesse sentido que o Toffoli está indo, ele conseguiu transformar o nome do escândalo de Banco Master para Toffolão. O foco agora não é nem quem é o responsável. Olha o que o Toffoli conseguiu fazer. A população não está nem interessada em saber o que foi roubado ou quem roubou. A povo está interessado em saber por que o Toffoli está fazendo isso. Lembrando, contrato, esposa do Alexandre de Moraes, 130 milhões, Moraes falando com o Banco Central coloca em sigilo as conversas entre Moraes e o Gabriel Galípolo, denúncias de que a Polícia Federal estava sofrendo pressão do Alexandre de Moraes também, e aí agora a Polícia Federal está proibida de investigar. O Toffoli está criando um ambiente onde a investigação se torna inviável. E aí fica a pergunta, por que ele estaria se expondo dessa maneira? Porque eles fazem um cálculo, olha, se expor vai ter um desgaste, vai ter uma repercussão muito ruim. Não se expor, algo aconteceria que seria pior, ou seja, não se expor e deixar que a investigação acontecesse de forma normal, com independência da Polícia Federal, ele poderia se colocar numa situação ainda pior, mais prejudicial do que se expor dessa maneira. Aí, obviamente, a gente fica curioso, tá? O que poderia ter nesses celulares que o Toffoli está com tanto medo de que seja vazado ou que venha a se tornar conhecimento público? Porque está tudo em sigilo. E é o Ultra Blaster sigilo. E para concluir, Alexandre de Moraes coloca no inquérito das fake news a Receita Federal e o COAF. Preste bastante atenção nisso aqui. Não é mais pessoas bolsonaristas, não. Quem está hoje na Receita Federal e no COAF são pessoas indicadas por Lula. Alexandre de Moraes colocou a Receita Federal e o COAF no inquérito das fake news. Aí eu me pergunto, vai ter busca e apreensão na Receita Federal? Vai ter busca e apreensão no COAF? Dessa maneira, o COAF vai fazer mais algum relatório mostrando movimentos suspeitos de grandes autoridades do judiciário? Não. Nunca se imaginou que o Brasil fosse chegar nesse nível de podridão da máquina estatal, como nós estamos agora. Mas não reclama não, porque isso é democracia.
O Brasil nunca esteve com a democracia tão pujante quanto está nesse momento. Vocês entenderam, gente? O vídeo que eu fiz sobre a caminhada do Nicolas, né? Eu falo sobre isso. O problema não é bolsonarista, não é Bolsonaro, o troço está crescendo. Eles estão se apossando, tá? Do país, do povo, da nação, do poder. Agora, inclusive, sobre aqueles que o próprio Lula, então, até o Lula está na boca do lobo. Aliás, ele sempre teve, tá? O povo esquerdista caiu no canto da sereia quando soltaram ele, acreditando nele, no poder dele. Gente, ele é o marionete. Ele não faz nada, ele não decide nada. Deixaram ele brincar para poder enganar o povo. Mas quem soltou ele é que está no comando. Quem soltou ele? A STF. Como um todo. Porque, o Gonê é amigo do Toffoli, que também é amigo, assim, do Gilmar Mendes, que passa pano para o Toffoli em primeiro lugar, depois Alexandre de Moraes, e aí tem Fachin, tá? Que liberou a porta do presídio. Vocês estão entendendo? Eles se apossaram, inclusive, do Lula. Ficou claro, ou não? Mas vamos olhar mais um pouquinho, porque agora, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar da história do avião que vai para lá, que vem para cá, que Toffoli pegou o avião. Vocês lembram dessa história? Mas é do Banco Master, não é? Ele foi ver jogo. Gente, o negócio é pior. É pior. O piloto que levou o Toffoli está denunciando. Tá? Eu vou trazer só denúncias do Toffoli, mas se vocês forem no Instagram dele, ele está denunciando muita gente, que não tem a ver só com o STF, para vocês verem o tamanho do monstro. Mas vão no Instagram do Mauro Capucci, tá? Mauro Capucci, o piloto que denunciou o Toffoli. Tá bom, gente? E aí a gente vai ouvir, só a respeito do Toffoli, o que ele tem a dizer. O ministro do STF voou em um jatinho vinculado ao PCC e eu que estava pilotando. A Operação Carbono Oculto apontou Beto Louco como líder de um esquema multibilionário de lavagem de dinheiro do PCC. O Beto Louco era dono do avião que eu pilotava. E em 22 de setembro de 2024, eu fiz um voo pilotando a aeronave Papa Romeo Sierra Mike Golf para a cidade de Ourinhos. A bordo desse voo, na aeronave de Beto, transportei o ministro Dias Toffoli. Nos últimos dias, o ministro tomou decisões polêmicas a favor do banqueiro e criminoso dono do Banco Master. E poucos dias depois, a mídia noticiou um voo que estabelece vínculos bastante suspeitos entre eles. E esses são os novos fatos, noticiados hoje pelo CL Notícias com base no meu testemunho. No dia 22/9 de 24, decolei pela manhã. 24. O escândalo do Master aconteceu agora. Então, quando eu falo para vocês que o negócio está lá atrás, e do que ele está falando? Ligação com o PCC. E aí a gente lembra, Alexandre de Moraes negociou com o PCC lá quando ele era secretário do Alckmin, o vice de hoje, lá de São Paulo. Ele era governador de São Paulo. E aí se chamava ele de advogado do PCC. E aí teve a treta com o Temer, para poder encaixar ele. E aí falando em voo e piloto e tal, lá foi o Teoriza Vasquez, gente. Quem estava envolvido nisso também? Toffoli. Vamos ver mais. Para buscar um passageiro em Brasília. Ainda sem saber quem era, fui surpreendido no momento do embarque, quando se apresentou o ministro Dias Toffoli. Decolamos de Brasília para Ourinhos, no interior de São Paulo, cidade onde passamos a tarde. Logo depois do pouso, um helicóptero aguardava no pátio, e fui informado que levaria o ministro para o resort Itaiaia, local que já foi associado pela imprensa à sua família. Deslocamentos assim deixam um rastro. Há plano de voo, há registro de movimento, pilotos, prefixo, funcionários, câmeras do aeroporto, e tudo isso pode ser verificado facilmente pela Polícia Federal. E um detalhe importante, o acionamento desse voo não seguiu o canal normal do táxi aéreo. Não veio do setor comercial da empresa, veio diretamente do dono. Um tratamento diferenciado, o mesmo padrão que eu via quando transportava políticos e operadores envolvidos nos esquemas. Eu vivi isso, e está no diário de bordo, nos prints, nos horários e nas câmeras. E somado às decisões recentes do ministro,
esse episódio ganha relevância pública óbvia, porque quando o ministro do STF embarca num jatinho do líder de uma organização criminosa, o país tem o direito de saber como, por quê e quem intermediou esse voo. Então continue compartilhando. Você provavelmente já viu as notícias, mas o que pouca gente sabe é o que eu preciso te contar agora. Reportagens sobre o caso Banco Master mostraram que o ministro Dias Toffoli viajou para a final da Libertadores ao lado do advogado do banco. Isso já é público, isso está nos jornais, mas ainda parecia meio distante, até que deixou de ser. Nas últimas semanas eu tornei público meu testemunho sobre um voo em que eu era o piloto. Um voo realizado na aeronave de Beto Louco e Primo, hoje foragidos da Operação Carbono Oculto e apontados pela polícia como lideranças do PCC. No dia 22/9 de 24, decolei pela manhã para buscar um passageiro em Brasília. Ainda sem saber quem era, fui surpreendido no momento do embarque quando se apresentou o ministro Dias Toffoli. Decolamos de Brasília para Ourinhos, no interior de São Paulo, cidade onde passamos a tarde. Logo depois do pouso, um helicóptero aguardava no pátio e fui informado que levaria o ministro para o resort Itaiaia, justamente o local citado em reportagens pela sua ligação com familiares do ministro. E pior que isso, um local associado a fundos operados dentro do mesmo esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Após as denúncias, o ministro impõe sigilo a pedidos relacionados ao caso e o debate público dá lugar ao silêncio institucional. Então passam a surgir questionamentos sobre a preservação das provas e também surgem alertas sobre riscos concretos na investigação. Eu não acuso ninguém, eu estou relatando fatos que eu vivi em voos que pilotei. E tudo que eu disse pode ser checado e verificado com documentos e diligências simples. E quando depois disso a reação é tentar silenciar, esconder ou tirar do ar, isso também é uma resposta. Porque quando o poder se fecha, quando a transparência desaparece, não é coincidência. É sinal de que algo incomoda e as investigações precisam avançar. Então compartilhe esse vídeo para juntos a gente conseguir romper esse silêncio institucional. Bom, vocês estão começando a associar, quando eu falo que o troço está lá atrás. Vamos ver quem foi Alexandre de Moraes antes de ser Supremo. E que Toffoli já era Supremo. Tá? Vamos começar a ver. Ele tem muito mais relevância do que o Alexandre. Tá? E por que ele está chegando nele, gente? Porque se puxar ele, vem tudo. Vem tudo. Todo esse rolo começou dele. O Fachin só mandou abrir a porta de lá porque o nome dele, do Toffoli, apareceu. Vocês estão entendendo? Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, todo mundo em torno do... começou a mudar a cabeça. E olha, só agora, lembra da Carmen Lúcia? Só agora a gente vai fazer essa exceção, e estamos num governo de exceção até agora, que começou lá, por conta de quê? Porque tiraram o Bolsonaro. Por que ele sabia disso? Por que Alexandre de Moraes não deixou o Bolsonaro botar o Hamas na frente da Polícia Federal? Por que o Hamas está lá fora? O que ele sabe? Ele foi da ABIN. Por que prenderam o general Heleno? Gente, essa história dessas prisões não tem nada a ver com 8 de janeiro. Tem a ver com o que eles sabem. O general Heleno era da ABIN. Hamas. Então, gente, ó, a coisa está lá atrás. O que estão fazendo é tentando acabar com essa história. Tá? Prendendo inocentes. Porque isso é desvio de foco. Se jogar tudo na conta dos inocentes de 8 de janeiro, do tal do golpe, é para abafar esse golpe do amigo do meu pai. E ele fala do resort. A gente vai falar disso. Agora, lá atrás, no meu canal Fala aí Brasil, eu tenho que até explicar. Por que 2 canais? Porque eu falava de política só no Fala aí Brasil. Esse Ruth Castro era um canal particular, só que de repente ele cresceu mais que o Fala aí Brasil e eu comecei a trabalhar aqui no Fala aí Brasil. Mas tem postagens mais antigas aqui no Ruth Castro, tem postagens mais antigas no Fala aí Brasil, eu falo disso. Quem é o PCC de verdade? Gente, não é coincidência. PCC, tá? C, primeiro comando da capital, e PCC, Partido Comunista Chinês. Doido agora, né? Pois é, gente. Porque eu falo, tá tudo na geopolítica, tá tudo na guerra mundial. Tá? A dança das cadeiras dos donos do mundo tá rolando solto. Tá? Então, PCC, Partido Chinês, eu denunciei com um navio que estava fazendo aqui. Tá? Então, tá tudo junto, tudo junto. Quem tá por trás? Quem tá por trás? Então, vamos embora? Se vocês ainda não entenderam, eu já estou falando. China! Vocês entenderam? Entenderam?
aonde a coisa vai, né? E tem muito mais gente. Então, a coisa está no entorno do resort. É um ponto de referência do quê? O que acontece lá? Não sei, mas hoje Metrópolis botou essa reportagem aqui, tá? Essa matéria aqui, o Jornal Metrópolis. Vamos dar uma olhada nisso aqui. O Metrópolis veio até a represa Chavantes, na região de interesse turístico Angra Doce, para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. O Metrópolis passou 2 dias no resort Tayayá, que já esteve no nome do primo e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. É que, na verdade, o Beto vendeu para os fiel, vendeu para o Toffoli. Nossa, eu acho que é do até hoje. Ah, esse aí é o ministro, né? É, diz que vendeu para o Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro do... Entendi. Tal dos fiel. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Vocês sabem que Ele são, tava né? no final da semana de Natal, ele tava com 180 pessoas, não tá? Deu festa? Deu trabalho. No Natal ele tava aí, ele saiu ele, cara. Ah, é o Toffoli, né? É, ele veio com os seguranças dele. Nossa, novinho. Ele vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala pra ninguém. Entendi. Ele é meio, senta ali na mesa dele, só serve. Ele ainda até por trás. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou a uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli. Esse aqui é do ministro. Ah, essa era o ministro. Ah, Aqui que é... Quem frequenta o local conta que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. É a casa do ministro, as terras. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. Ah, lá é dele. É ficar falando esse rolo, né? Aqui é se ele vendeu, se não vendeu. Tá... Faz parte, aí ele vendeu, mas ele continua. Oi? Será que foi uma venda verdadeira? Ou foi um desvio? Né? Que assim, gente, eu vou botar minha casa à venda, o terreno e tudo. Não, mas eu quero aquela parte ali, né, continua sendo minha. Estranho, né? De quem é o negócio? Que venda foi essa? Todo esse rolo aí na mídia, né? É que eu deveria ir segurando, não deixa ninguém subir lá. Ninguém aí se fica só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa? Não, só dele. Mas essa aqui usam, então. É o padre, só que vem aqui, ele é só... ele é padre mesmo, padre? O irmão dele é. Gente, o irmão é padre. Aí a gente lembra do tal do padre Lança-Leite e tal. Gente, padres, né? Uhum, entendi. O irmão do Dom Ratão também é alguma coisa assim, né? E tá, aquele que está envolvido lá no INSS, que também está misturado com uma... Meu Deus do céu! Aí bota uma religião no meio agora, estão querendo pegar os evangélicos, hein? O Tony de Paulo, tal. Gente, é assim, quanto vale a minha alma? Tem preço. É só comprar. Nós ouvimos relatos que o Tayayá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. Gente, olha só, o cara tá no restaurante, no resort, dane-se, isso não prova nada. Então, isso aqui para mim é irrelevante. Esse ponto, o ponto dele estar uma casa, que os funcionários sabem e tal, é outra coisa. Agora, ó, isso aqui mostra ele no restaurante, a gente, pelo amor de Deus, também não vamos exagerar, né, Metrópolis? Jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack é uma opção oferecida aos hóspedes do resort ligada à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O espaço de jogos do Tayayá reúne 14 máquinas da chamada videoloteria. Cassino clandestino? Pode ir, sai não. Essa modalidade de jogo é legalizada no Paraná e funciona como uma espécie de raspadinha instantânea, mas que se assemelha visualmente aos caça-níqueis. É, porque tá dentro de um resort, não dentro da casa dele. Então, peraí. Pode não. Ai. A reportagem do Metrópolis visitou o local e encontrou um ambiente com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de cassinos internacionais.
Além das máquinas, o local oferece venda de drinks e cerveja e também conta com mesas de pôquer. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. Tem um rapaz ali, que ele acabou de vir aqui perguntando, porque ele, tá, ele quer jogar, mas não tem ninguém. Aí eu falo assim, não, as pessoas, conforme aparecendo gente, você não tem uma mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada. E a reportagem... Vocês entenderam, né? Que ela falou, é legalizada um tipo específico de máquina, mas tem muito mais coisa. É um cassino clandestino. Essa maquininha é legalizada no Paraná. A maquininha, não o cassino. Participar de outras modalidades, como o blackjack. Tem um rapaz ali, que ele acabou de vir aqui perguntando, porque ele, tá, ele quer jogar, mas não tem ninguém. Aí eu falo assim, não, as pessoas, conforme aparecendo gente, você não tem uma mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada, e a reportagem inclusive flagrou crianças circulando no local. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado é ligado ao grupo JF. Vocês estão entendendo a confusão, gente? Todo mundo envolvido, quem é JIS, a JBS, é os irmãos Batista, sempre, que estavam com quem? Com Dom Rato. Olha o miolo. Olha o miolo. Ribeirão Claro é essa cidade pacata, no interior do estado do Paraná. Apesar da aparência tranquila, os moradores relatam já ter se acostumado com a visita de nomes famosos. Além de Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia, há relatos de visitantes como o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e de influenciadores, cantores que estiveram no resort do Taiaiá. A influência da família Dias Toffoli é visível publicamente em Ribeirão Claro, a ponto do Fórum Eleitoral da cidade ser uma homenagem ao patriarca da família. No dia da... Gente, olha só. O Ronaldo Fenômeno, tá? Celebridades são convidados, eles não tem nada com isso. Em tese. Quem tem alguma coisa com isso são os ministros que... Tá? Porque o Ronaldo... Gente, ele é milionário, tá? Ele não vai perguntar como é que você conseguiu isso. Agora, peraí, um salário de 40 mil, porque qual é o salário do Ronaldo? Era de 40 mil de um ministro, né? Carmen Lúcia tá lá e fala, com 40 mil como é que você conseguiu? Me explica para eu conseguir também. Não é assim, né, gente? Vamos pensar? Na inauguração, o ministro Dias Toffoli esteve por aqui para participar da festa. Bom, é isso. Vocês entenderam como as pessoas, os nomes que apareceram, como é que estão misturados? É só uma palhinha, por isso que eu tô falando, gente, a gente tem que fazer um outro vídeo, esse já tá grande pra caramba, e um outro vídeo também não vai dar, porque tem muita coisa ainda para ser dita, tá bom? Por isso que eu falei para vocês, no mínimo mais 2 vídeos, porque já tem coisa grande por aí, tá? E aí a gente junta Hamas lá fora, tá? Hamas lá fora, que foi da ABIN, sabe muita coisa. E o Tagliaferro, que foi assessor do Moraes. O que ele sabe? O que estão escondendo ainda, que foi entregue lá fora, para fazer a mídia começar a largar a mão deles e entregar todo mundo? Gente, a mídia é movida não pelo que acontece aqui dentro, mas pelos donos do mundo lá de fora, principalmente as grandes mídias. E, de repente, já botaram Toffoli no fogo, Alexandre de Moraes no fogo, Lula no fogo, tá botando todo mundo, por quê? Quem tá mandando lá fora? E até onde? Hamas, Tagliaferro, estão envolvidos em denúncias lá fora que a gente nem imagina que estão caladinhos. Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? O que será que tem no celular do Vorcado? Vamos ver, hein? Vamos ver. Tá bom? Vou ficando por aqui agora, mas a gente volta com o assunto caso Tofolão, porque vai virar o caso Tofolão. Então eu já tô abrindo caso Tofolão. Tá bom, gente? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.